para uma geração sedenta pelo avivamento genuíno, o avivamento verdadeiro, um avivamento, Pai, que transforma as vidas, um avivamento, Pai, que impacta, Senhor Deus Pai, o ambiente, a rua, a cidade, o país. Aleluia, Deus. Então essa noite enche esse ambiente com a tua presença, com a tua majestade. Enche esse lugar, Senhor Deus e Pai. Nós pedimos essa noite teu Espírito Santo. te damos liberdade. Que caia teu Espírito. Cai o teu Espírito essa noite, Pai. Renova aqueles que estão, Pai, frio espiritual. Aqueles ainda que não foram batizados, revestidos do teu poder. Faz essa noite, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva a igreja santa e imaculada, a igreja verdadeira, Pai. Aviva essa noite. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Adore Ele nessa noite. Glorifique Ele nessa noite. Puxe a presença dEle nessa noite para a sua vida, para a minha vida essa noite. Entre na dimensão espiritual, para que o ambiente venha a ser propício, para que o Espírito Santo ele tenha liberdade para operar nessa noite, para fazer coisas grandiosas na minha vida e na sua vida. Então dá liberdade essa noite, igreja do Senhor Jesus. Que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Damos liberdade. Que caia teu Espírito. E fazer o que o homem quis fazer, o que a história nunca viu recumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, e fazer o que o homem quis fazer, o que a história nunca viu recumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, e fazer o que o homem quis fazer, o que a história nunca viu recumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, e fazer o que o homem quis fazer, o que a história nunca viu recumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Nos aviva, Senhor Jesus, como Abacuque diz, Pai. Pai, que o Senhor venha nos avivar, Pai, no meio dos anos, Senhor da glória. Desperta, desperta a nação brasileira, desperta a igreja brasileira, desperta os que dormem, desperta os que dormem, Senhor da glória. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que
seja agora. Vem derramar o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, glória. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, adore Ele, exalte o nome dEle. Pai, essa noite te pedimos o teu Espírito Santo, Senhor da glória. Aleluia, Deus. O primeiro foi ele lá, fui procurar no... Aleluia, Deus, tu és poderoso, Pai. E que o Senhor venha fazer aquilo que nós não podemos fazer essa noite. Pai santo e Pai amado. Quantas pessoas, Pai, têm saído, Senhor Deus, meu Pai, em busca de coisas Vou falar o que desse mundo, todos Senhor Deus. já conseguiram ver. Pai, mas quantas vezes, Pai, Mas eu demorei pra perceber. nós não encontramos Eu estava solução. longe, Nós não você encontramos, Senhor, estava perto. Eu te Porque só a pessoa bendita de Jesus vai preencher. afeto. Então essa Me noite, sente sozinho, essa noite vem estar conosco. todo seu No nome do Senhor Jesus.
e ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu paguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Glória a Deus. Só faltava eu perceber, aleluia Deus, aleluia Deus, glória a Deus. Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia Deus, que louvor maravilhoso, né, irmão? Só falta o que nós perceber, o amor de Jesus na minha vida e na sua vida. Só falta a igreja perceber o tamanho do amor de Jesus para conosco. Só falta o mundo entender o tamanho da majestade do amor de Deus por enviar o nosso Senhor Jesus como Salvador, para levar um sacrifício vivo, perfeito e agradável na cruz do Calvário. Então, quando nós percebemos tudo isso, aleluia Deus, a nossa vida ela é transformada, a vida é mudada, irmão. Aleluia Deus. Quantas vezes nós saímos pelo mundo em busca de preenchimento, aleluia Deus, em busca de coisas em vão, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, oh Deus, está ligado, tá? Aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, em busca de coisas que não edificam a nenhum de nós, aleluia Deus. Quantas vezes saímos pelo mundo, aí afora, até sai com a meia aparência de alegria, mas quando volta muitas vezes é tristeza, angústia, anseios, depressões, aleluia Deus. E eu costumo falar, dizer e repetir que só tem um que pode preencher todo o nosso vazio. Esse é o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo. E quando nós se desvaziamos das nossas coisas terrenas, nós se desvaziamos, se humilhamos como vasos de barro, pedimos pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele vem e faz morada nas nossas vidas. E quantas vezes nós temos falhado com o Senhor Jesus? Quantas vezes temos caído em transgressões? Quantas vezes afastamos da presença do Senhor? Quantas vezes estamos num lugar para a carne, deixamos com que a alma ela venha e domine o nosso ser, e muitas vezes ela nos leva para lugares errôneos, e muitas vezes nós tropeçamos e caímos, mas como o louvor disse, quando você
que essa noite nós venhamos se esvaziar de nós mesmos, deixar com que o Espírito Santo de Deus, ele nos envolva numa dimensão de glória sobrenatural. E se nós vamos buscar refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, nós vamos buscar refúgio, não buscar se esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós vamos cair nos delitos e pecado. Aleluia, Deus. E essa noite, que nós venhamos se esconder bem debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós esteja dentro do Senhor. Aleluia, Deus. Para que as adversidades não venham fazer com que você desfaleça na caminhada, desfaleça na tribulação. Aleluia, Deus. E que nessa noite o Senhor Jesus, ele venha te preencher. E que nessa noite o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado pela tua adoração, pelo teu louvor, pela tua exaltação. Aleluia, Deus. E essa noite eu quero iniciar, ou seja, nós estamos trabalhando numa série de ensinamento a respeito dos 5 batismos. Nós falamos do batismo nas águas, falamos do batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito do batismo de arrependimento. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome. Então, algo que eu quero trazer para os meus irmãos, extrair algo grandioso, é a respeito desse assunto. É um assunto que ele não é muito exposto. É um assunto que ele não é muito pregado. É um assunto que não é conhecido por muitos irmãos. É um assunto que ele também é polêmico por alguns acadêmicos e teólogos. Mas a palavra, ela é composta por 66 livros. E dentro dela há profundas revelações. Aleluia, Deus. Que o homem em toda a sua essência, ele não consegue extrair todas as revelações de dentro da Bíblia. Então tem coisas que o Senhor vai revelar dentro dessa palavra a pessoas que para muitos vai ser uma loucura, como o apóstolo Paulo mesmo diz que a palavra de Deus é loucura para os homens. Aleluia, Deus. Então, aqui tem coisas ainda ocultas que ainda não foi revelado. Pessoas, pregadores, teólogos, profetas, evangelistas. Tem coisas aqui dentro que ainda precisam ser manifestas. E tem coisas que talvez nem vai ser revelada por completo. Ela também nos fala que muitas coisas nós vamos entender e ser reveladas quando nós chegarmos nos céus. Porque é profunda, a profundidade de Deus é grande. A profundidade de Deus é tão grande que não tem como você chegar ao fim. Porque em dimensões, Deus é tão grande que Ele vai por dimensões. Deus é tão grande que os céus não suportam a sua glória. Os céus não suportam toda a sua grandeza. A terra não suporta tudo isso. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Ele é infinito. Então nós servimos um Deus que Ele é infinito. Então se nós servimos algo que é infinito, irmão, então você nunca vai extrair tudo, mas você vai extrair aquilo
E enquanto nós mais mergulhamos, mais nós vamos se aprofundando. Enquanto mais você mergulha no oceano, mais você se aprofunda. Mas você não chega no final do oceano. E chega canto que os mergulhadores não conseguem chegar, porque é bastante profundo. O mar que tem limitação, o homem não consegue chegar no seu final. Imagine Deus que ele não tem fim. Aleluia, Deus. Então é esse a qual eu sirvo, é esse a qual você serve. É esse que ele te pegou como filho. É esse que te pegou no colo e te formou antes que tudo existisse. A profundidade a qual o ser humano foi criado. Muitos, eles não têm essa profundidade. Aleluia, Deus. Mas o homem, ele foi criado, o espírito do homem, ele já foi criado muito antes da fundação do mundo, muito antes dos anjos. Provérbio diz que tudo antes de ser feito, o Senhor já tinha criado o homem. Antes que tudo viesse à existência, o teu espírito já estava gerado dentro de Deus. Antes de vir o homem ser manifesto no jardim do Éden, o Senhor já tinha estabelecido, já tinha criado o homem. Aleluia, Deus. E quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aleluia, Deus. E isso já estava criado no coração de Deus. Então entenda o tamanho da majestade do teu Deus. Entenda o tamanho da majestade a qual Deus é. Então, quando nós vemos essa majestade dele, o amor dele, e nós paramos um tempo para refletir, para pensar, que não está mais tempo de a gente estar cocheando nosso pensamento. Porque quando nós entramos na dimensão de Deus, nas suas dimensões espiritual, quando nós entendemos o grande amor de Deus Pai, aleluia, Deus, e paramos para refletir, não tem mais tempo para nós olhar para as coisas terrenas, para as coisas mundanas, porque Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é um Pai que preparou um reino para comigo e para com você. Então, quando nós paramos para pensar e vemos o tamanho dessa grandeza de Deus, então também nós temos que parar e pensar que as coisas do mundo não é mais para nos chamar a atenção. E isso, irmão, é uma reflexão para comigo, cada dia mais buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso é uma reflexão para mim, para que eu não venha tropeçar e perder esse amor imerecido do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Então que essa noite nós vamos parar e refletir um pouco e buscar o Senhor enquanto Ele ainda está como noivo, para vir buscar uma noiva santa e imaculada. E que nesta noite nós venhamos despertar e ficar na dispensação, assim como a noiva ficava esperando o noivo, ela ficava atenta para no dia que o Senhor ele viesse. Aleluia, Deus. Então ela ficava atenta. Então que essa noite a igreja do Senhor Jesus, a igreja da última hora, venha se levantar. Que a igreja nesses últimos dias não venha ser como as ciclos loucas. Aleluia, Deus. Mas
que nessa noite nós vimos ser como as virgens prudentes, que ela estava alerta, elas estavam na dispensação, esperando no momento certo, para ser levado para casa com o seu noivo. Aleluia, Deus. Então nessa noite, não deixe que ninguém, não deixe que a adversidade, as tribulações, os gigantes, as tempestades, os desertos, venha roubar o bem mais precioso da minha vida e da sua vida, que é a salvação. O profeta Davi, ele disse: Pai, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo. E ele disse mais: Senhor, não tira a alegria da salvação. Meus irmãos, e quando nós perdemos a alegria da salvação, então o negócio fica feio para nós. Quando nós perdemos a alegria de um dia ser levado pelo Cordeiro Santo de Deus, então nós estamos à beira do precipício. Quando nós perdemos a alegria da salvação, irmão, nós estamos à beira de ser jogado no lago de fogo, irmão. Aleluia, Deus. Mas que nessa noite, se nós perdemos a alegria da salvação, que essa noite nós venhamos pedir, Senhor, Pai, não tire de mim a alegria da tua salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E que nessa noite nós venhamos mergulhar nesse ensinamento, que provavelmente a gente vai fazer um livro para dar acesso a muitas pessoas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E estamos vivendo um dia difícil, irmão. Dia difícil. A igreja está vivendo um dia difícil. Nós estamos vivendo os dias que nós não estamos crendo no verdadeiro amor. Estamos falando do amor mentiroso da boca para fora. Nós estamos vivendo os dias, meus irmãos, que estamos igual um casal quando ele se conhece e quando está namorando ele começa a dar declaração de amor. Ele começa a trazer flores. Ele quer estar todo dia na casa da namorada. Mas quando se casa, perde aquele interesse. Quando se casa, já não é mais aquele amor como tinha antes. Quando se casa, começa a tratar o esposo ou a esposa totalmente, erroneamente. Começa a tratar o outro como se não se conhecesse. Começa a tratar o outro como coisas banais. Assim também estamos vivendo nos dias atuais dentro da igreja. Muitas vezes até começamos bem. Muitas vezes nós ainda fazemos uma declaração de amor para o Senhor Jesus. Mas vai passando os dias, a gente começa perdendo aquele interesse de conhecer mais e mais que o nosso Senhor Jesus. Isso é perder, irmão, a alegria da salvação. Assim como o casal vai perdendo a atração de estar perto do outro, a alegria de estar perto do outro, assim também a igreja começa a não querer mais estar perto do Senhor Jesus. Já não ora mais, já não busca mais, já não lê mais, já não jejua mais, já não tem mais aquele temor, aquele amor pelo Senhor Jesus. E acaba que vai se afastando. É como se aquele amor da nossa parte fosse se acabando. Era como se fosse um casal que se relaciona com o outro apenas por paixão, não por amor.
momento, naquela hora, mas depois passa, sente até uma presença, sente até um renovo ali no momento. Às vezes até se levanta e profetiza ali no momento, até sente o mover do Espírito naquele momento, mas depois vai para casa e já não sente mais, porque é atração, apenas atração, e atração, paixão, é questão de meses, é questão de anos, se acaba. Mas o amor verdadeiro, o amor genuíno, é para todo sempre. O amor que emerge dentro do coração. Aleluia, Deus. Ele é para todo sempre. Então, quando nós entendemos o amor genuíno de Jesus naquela cruz, pode passar o que passar, mas você entende que um homem sem pecado se fez pecador por mim e por você. Quando realmente você conhece Jesus e ama Ele, aleluia, Deus, você segue Ele não por medo, não por obrigação, aleluia, Deus, mas porque você o ama, você reconhece o sacrifício que Ele fez na cruz, e que você não era merecedor, e que você não merecia aquele grande amor, e Ele foi e disse: está consumado. Mas quando nós não entendemos esse amor, essa majestade, aleluia, Deus, nós deixamos passar. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui é apenas uma introdução, irmão, que eu quero trazer, falar um pouco, se der, sobre esse assunto, sobre o batismo. Mas o Espírito Santo, ele tem me direcionado a respeito disso, desse assunto. E servir o Senhor, irmão, a maior ilustração de servir o Senhor é você olhar para o seu relacionamento conjugal, é você olhar para o seu casamento, é você olhar para o seu cônjuge, é você olhar para a sua cônjuge, é você olhar para a sua esposa, é você olhar para o seu esposo, entendeu? E quando aquele relacionamento já não tem mais aquela atração, mais aquele amor, mais aquele respeito, mais aquela convivência, aleluia, Deus, já não tem mais aquilo que quando você era jovem, ou então namorava, aquela química, aí já não tem mais. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E se você não regar aquele relacionamento, se você não pegar e começar a regar, não tomar cuidado daquele relacionamento, ele vai e se acaba. E termina um para um lado e outro para outro. E termina um filho para um lado, um filho para o outro. E termina, você vai para um lado e outro vai para o outro.
jeito que às vezes ficava desejando que chegasse a hora para se encontrar. Aleluia, Deus. E aí tudo aquilo está se acabando. Assim também é a igreja com o Senhor Jesus. Assim também somos nós com o Senhor Jesus. E quando nós vamos se afastando da presença do Senhor, quando não vamos entender o tamanho do seu amor, da sua majestade, não vai perdendo só você, mas vai perdendo a sua esposa, vai perdendo os seus filhos. Os seus filhos já vão comer, você já não começa a levar os seus filhos para a igreja. Você já não tem mais aquele interesse de ler a Bíblia para entender mais sobre o seu mestre, sobre o seu Senhor, sobre o seu trono. Você já não jejua mais para se aparecer mais bonito, mais atrativo na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Você já não tira mais tempo para se entregar ao Senhor, porque você está perdendo a alegria da salvação. Aleluia, Deus. Você já não vê mais a hora de o culto começar para você chegar na casa do Senhor e louvar e exaltar o santo nome do Senhor, porque você não entendeu a grandeza e o tamanho do amor de Deus para comigo e para com você. E quando nós começamos a mergulhar no infinito amor de Cristo Jesus e entender a sua majestade, o seu amor infinito, cada dia que passa, cada minuto que passa, cada hora que vai passando, você quer mais chegar perto dele, você quer estar mais bonito para ele, você quer conhecer mais quem é ele, você quer saber mais quem é ele. E quando você descortina a palavra, que algo te chama a atenção, você quer ter a revelação daquilo que a palavra falou a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas quando você perde a alegria da salvação, aleluia, Deus, você perde o interesse por Cristo Jesus. Você já não olha para Cristo Jesus, você olha, aleluia, Deus. Você olha para o mundo, você olha para outro Deus, você não olha mais para a grandeza do seu Deus. Assim como o homem e a mulher vai perdendo interesse um do outro, um já olha para um homem, a mulher já olha para o homem já olha para outra mulher. Aquela mulher já não chama mais a atenção dele. Assim também é o homem quando não ama o Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu ser, que ele olha para as coisas do mundo já começa a atrair ele. Os seus olhos já começam a ser voltados para as coisas mundanas. O seu falar já começa a ter lascívia, já começa a ter coisas mundanas. O seu andar já começa a ter coisas mundanas. O seu modo de vestir já é como coisas mundanas, porque você perdeu o interesse, perdeu a alegria da salvação. Você já não tem mais aquela vontade de ser salvo, de conhecer mais o seu Senhor. Mas você não tem mais aquela vontade de saber quem é Jesus. E da casa que ele foi preparar, porque ele disse que foi preparar uma casa. Aleluia, Deus. Você já não tem mais aquela vontade de entrar na casa do Rei da Glória, porque você perdeu a alegria da salvação. E quando você perde a alegria da salvação, aí são os sintomas que vai vir nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E esse é o meu intuito, irmão. Esse é o meu intuito de despertar uma igreja avivada. Esse é o meu intuito de levantar jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu intuito de transmitir
uma igreja que tem a convicção de que ela é filho, é noiva, Espírito Santo de Deus. Esse é o meu intuito de ver uma igreja nessa proporção. Esse é o meu intuito de ver uma igreja que almeja pela alegria da salvação. Esse é o meu intuito. De ver a igreja se arrependendo e sendo batizado no Espírito de arrependimento. Aleluia, Deus. Porque o Espírito, ele veio para derramar uma essência de batismo sobre as nossas vidas. Primeiro você começa no batismo das águas. Depois vem o batismo do Espírito Santo. E depois vem o batismo de arrependimento. E então quando a essência começa a vir, você começa a se arrepender das coisas mundanas, das coisas que não tinha, das coisas que querem nos levar para longe da presença do Senhor. Então as coisas mundanas, irmão, ela começa a tirar a alegria da salvação. E nós precisamos de um batismo de arrependimento nas nossas vidas. E o batismo de arrependimento, irmão, você começa a mergulhar em outra dimensão. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Aleluia, Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então precisamos de um batismo de arrependimento. E nessa noite eu quero trazer aqui um versículo em Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz assim. Aleluia, Deus. Vou começar o primeiro versículo 1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo-lhe: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Primeiro homem a qual nós vemos aqui pregando a respeito do batismo de arrependimento é João Batista. Mas como muitas pessoas não pregam nessa proporção, aleluia, Deus, porque a palavra é uma palavra inspirada, aleluia, Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, essa palavra, ela é extraída, irmão, espiritualmente. Então, nós sabemos a história de João. João, um jovem que tinha tudo para crescer no meio sacerdotal. Nós sabemos que João tinha tudo para ser o sucessor do seu pai Zacarias, que era sacerdote. Nós sabemos que João, ele tinha tudo para crescer numa cadeira de elite sacerdotal. Mas João obteu a ir para o deserto. João obteu a crescer no deserto para conhecer mais da essência de Deus. E enquanto ele estava no deserto, o Senhor falou com ele, inspirou ele como ele deveria fazer, como ele deveria levar a palavra do Senhor. E se nós mergulhar nessa escritura, irmão, aleluia, Deus, o Senhor estava revelando um livro de Isaías a João. E João, quando ele vem, ele começa a extrair o quê? A palavra do livro de Isaías. Então, quando ele estava no deserto, o Senhor estava instruindo as palavras, a qual ele já tinha dito para Isaías. E agora o Espírito Santo estava revelando profundamente aquela palavra ao profeta João.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quando João ele sai do deserto, ele começa a vir pregar. E diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Aleluia, Deus. E Mateus, ele começa a registrar algo profundo. O que era que João Batista dizia? Ele disse que ele estava pregando no deserto. No primeiro capítulo ele disse que João estava pregando. Mas João estava pregando o que mesmo? Você poderia chegar em algum canto e dizer: eu passei de um irmão pregando ali no canto. Mas eu poderia perguntar: mas ele estava pregando o quê? Aleluia, Deus. E Mateus ele começa a registrar o que João estava pregando. Ele primeiro diz: João apareceu pregando a palavra de Deus. Aí no versículo 2 ele diz: vou aqui fazer a ilustração, e na palavra, e no segundo versículo ele diz: arrependei-vos do vosso, arrependei, porque está próximo o reino dos céus. Aqui ele começa a explicar o que era que João estava dizendo. E qual foi a primeira palavra, a primeira frase a ele falar? Ele disse: arrependei-vos. Aleluia, Deus. Então, quando chega o batismo de arrependimento, nós começamos a se arrepender das coisas passadas. Qual é o significado de se arrepender, irmão? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Mudança de mente, mudança de comportamento é uma metanoia. Aleluia, Deus. Então, quando você vai sendo batizado no batismo do arrependimento, a sua mente começa a ser transformada. Paulo diz no capítulo 2, de 1 Coríntios, versículo 16, que ele disse: quem conhece a mente de Cristo, quem conhece a mente de Deus, aleluia, Deus. Mas na parte do versículo ele diz: e vós tem a mente de Cristo. Então, quando você é batizado no batismo de arrependimento, agora você começa a ter a mente de Cristo. Aquela mente mundana, aleluia, Deus, ela começa a ter uma metanoia, começa a ser mudada, começa a ser transformada. Aleluia, Deus. Você começa a querer entender os pensamentos de Jesus. Você começa a querer mergulhar mais, entender mais quem é Jesus. Porque o batismo de arrependimento transforma a sua mente, transforma o seu ser. Ah, Deus poderoso. E ele diz mais: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o batismo de arrependimento, irmão, ele te leva para quê? Para o reino dos céus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus poderoso. Oh, Deus grande, Deus poderoso. Então, quando nós temos o batismo de arrependimento, acontece isso na nossa vida. Aleluia, Deus. E ele diz: está próximo o reino dos céus. Então, nós precisamos do batismo de arrependimento, irmão, para nós estar mais perto do reino dos céus. Muitos não entendem essa proporção, mas o batismo de arrependimento lhe deixa mais perto do reino dos céus. Aleluia. Primeiro, ele muda sua mente, seu comportamento. Aí depois você fica o quê? Perto do reino do céu. Porque quando você recebe o batismo de arrependimento, a sua mente ela é transformada, ela é mudada. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus.
Meu Deus, isso aqui é poderoso. Aleluia, Deus, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, isso é poderoso. Aleluia, Deus. Eu vou correr aqui que o tempo não me permite. É por isso que eu gosto de fazer esses assuntos. Aleluia, Deus, em livro. Que é para depois a gente estudar um pouco sobre esse assunto. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aqui nós vemos também um homem pregando a respeito do batismo de arrependimento. Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 2 e o versículo o 28. Atos capítulo 2 e o versículo 28, que achou pode ler. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, por a tua face. Aleluia, Deus. Me encherás de júbilo. Perdão, é o 20, é o 38. E aí o 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aí está como? Arrependei. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o que? Remissões de pecado. E recebei o dom do Espírito Santo. Entendeu? Então Pedro, depois que o revestimento de poder cai sobre Pedro, então nós sabemos que Pedro começa a ministrar um sermão ou uma pregação. E quando aquele povo estava impactado com aquela palavra, com Pedro falava, aquele povo começou um alvoroço e chegou até Pedro. E ele indagaram Pedro: o que é que nós fazemos para ser salvo? Aleluia, Deus. O versículo 37 diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão, para ser salvo? Aleluia, Deus. O que faremos, irmãos? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E Pedro diz: arrependei-vos. Respondeu Pedro. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Então, aqui ele quer dizer o que? Se arrepender. Receber o batismo de arrependimento. Então, por intermédio da palavra, você pode receber o batismo de arrependimento muito antes do batismo das águas, muito antes do batismo do Espírito Santo. Você pode receber ele primeiro. Entendeu? Então, enquanto eles estavam ouvindo ali, e eles ficaram impactados naquela palavra, e o que nós fazemos, irmãos? E Pedro deixa bem claro:
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Pois agora vós, outro, é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para Deus poderoso, Espírito Santo de Deus. Eu quero que meus irmãos prestem bem atenção nesse versículo aqui, ó. Pois agora vós, outros, é a promessa para vossos filhos e para todos os que onde estão longe, ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Eu não sei se vocês entenderam a palavra. Aleluia. O batismo de arrependimento, irmão, é para todos aqueles a qual Deus o chama. E Pedro ele diz: esse batismo é para os filhos de vocês. Estava dizendo ali para o mundo, é para vocês agora, para os filhos de vocês, e aí daqueles que ainda o Senhor ainda vão chamar, ou seja, nós, ou seja, os que vão vir amanhã, ou seja, os que vão vir depois de amanhã, ou seja, aqueles que vão vir até antes do arrebatamento. Esse batismo de arrependimento é para todos a qual o Senhor chama. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Eu vou só ler aqui um pouquinho dessa outra versão aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és grande, Pai. Tu és grande, Pai. Aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor da glória. Meu Deus, é profundo demais, irmão, isso aqui. É por isso que nós precisamos da revelação aguçada do Espírito Santo. Diz assim, ó. E Pedro disse mais isso: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito da prática de Davi. Aleluia, Deus. Deus. 38, 39. Eu errei aqui. É o 39, perdão. Pois essas promessas é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor, vosso Deus, chamará. Aleluia, Deus. Então, irmão, o batismo de arrependimento é necessário para aqueles que vão vir para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Porque nós precisamos, porque o batismo de arrependimento ele vai mudar a sua mente. O versículo 40, lê aí. E com muitas outras palavras testificava e os exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém? Aleluia, Deus. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los a dizer: saia do meio desta gente má e salva-se. Aleluia, Deus. Entendeu? Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, a sua mente é mudada. E agora, o que é que você vai?
testemunho e explicava os dizendo: salvais desta geração perversa. Então o batismo de arrependimento, irmão, vai trazer uma convicção na sua vida, na sua mente, que você precisa mudar a sua rota, mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Aleluia, Deus. Porque esses 5 espíritos, eles são emergidos apenas de um espírito. Esses 5 batismos, perdão, eles são emergidos apenas só de um espírito, que é o Espírito Santo. Mas ele age de acordo com a qualidade, a qual ele vai emergindo o seu poder e a sua majestade. Então, o batismo do arrependimento, irmão, você vai sair o quê? Do meio dessa geração perversa, do meio dessa geração mal, do meio de pessoas mal, do meio de pessoas que não compartilham a mesma revelação a qual você tem. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. 41. Aleluia, Deus. Que sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia Foi acrescentado, né? agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Olha aí, mais de 3.000 almas foram aceitar Jesus como o Senhor e Salvador Jesus. Que maravilha, né? Aleluia, Deus. Porque essas 3.000 almas receberam o batismo no batismo de arrependimento, perdão. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui a segunda pregação a respeito de arrependimento. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos só mais esse aqui, porque não vai dar tempo. Aleluia, Deus. Terceiro, aleluia, Deus. Vamos para Atos capítulo 3, versículo 19. O que é que diz aí para nós? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, Deus. Isso aqui é muito profundo, irmão. Isso aqui é muito profundo. A igreja precisa mergulhar nisso. A igreja precisa buscar isso aqui. É por isso que nós estamos vivendo um dia difícil, porque nós não buscamos essa revelação grandiosa. Pedro aqui, ele estava pregando, discussando uma palavra abençoada no templo, depois que ele cura um coxo de nascença. Olha aí o que ele vai dizer, olha. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Arrependei-vos, pois e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Aleluia, Deus. Então, irmão, o batismo de arrependimento, ele traz isso. O batismo de arrependimento, o Senhor faz o quê? Ele cancela o meu e o seu pecado. Aleluia, Deus. Eu acho bom, eu acho graça, irmão, porque isso dá um nó na cabeça dos teólogos. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos, pois convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que veio ele, Cristo, que já vos foi designado Jesus. Amém? Então o batismo
batismo de arrependimento tem propósito. E aqui Pedro diz que traz um refrigério para as vossas almas. E sabe por que muitas vezes nós não temos refrigério nas nossas almas? Porque nós não somos batizados no Espírito, no batismo de arrependimento. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então precisamos do batismo de arrependimento, porque ele traz refrigério para as nossas almas. Porque a nossa alma, irmão, ela é extraordinária. A nossa alma, depois eu vou trazer aqui algo sobre a nossa alma, porque ela é profundamente enganosa. Agora nós vamos para Atos 11, 18. Aqui nós finalizamos. Não vai dar para trazer tudo. 11, 18. 11, versículo 18. Meu Deus, 11, 18. Capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, estás poderoso. Espírito Santo de Deus, os poderosos, das majestuosas, Senhor. Ei, Pedro, pode vir aqui, a gente prepara aqui o louvor para nós louvar. E aqui eu finalizo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, estás poderoso. Olha aqui o que a palavra nos diz. É porque nós, às vezes, não prestamos atenção na revelação da palavra. É porque muitas vezes nós deixamos passar uma revelação dessa grandiosa. Porque muitas vezes nós não deixamos com que essa palavra não venha e ganhe vida. Olha aqui, olha. Isso aqui é muito profundo. Ó. Então, os que foram dispersos. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. 18. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também ao gentio foi, pois Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aqui Pedro estava falando para os irmãos de Jerusalém o que tinha acontecido na casa de Cornélio. Aleluia, Deus. Pedro estava explicando para aquele povo que estava com a mente cauterizada. Aleluia, Deus. Pedro estava explicando o que tinha acontecido na casa de Cornélio. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Tu és grandioso. Espírito Santo de Deus. E aí então ele estava explicando que até os gentios eles receberam o batismo de arrependimento. Então uma coisa muito, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, uma coisa muito profunda, irmão, que o batismo de arrependimento você também precisa crer, você precisa querer. Aqueles homens, eles não acreditavam que o gentio poderia receber esse batismo. Mas Pedro deixa bem claro. E aí depois eles confirmam e dizem que realmente até o gentio receber o arrependimento. E aqui o batismo de arrependimento serve para quê, irmão? Para vida. Então o batismo de arrependimento ele dá o quê? Vida. Dá uma nova vida, um recomeço, uma restauração. Aleluia, Deus. Então, para tudo tem um sentido. Aleluia, Deus. Então essa é a palavra. Vamos louvar essa noite essa palavra. Poderia mergulhar bastante. Aleluia, Deus. Mas o tempo é pouco. 2 horas de culto não dá para a gente trazer algo grandioso do Senhor.
Mas eu creio ainda que nós vamos pregar aqui 2 horas, 3 horas. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, irmão, busque o batismo de arrependimento. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, Deus. Então, essa noite, louve o Senhor. Louve o Senhor enquanto se pode achar. Mergulhe nas revelações de Deus. Totalmente. Espírito Santo de Deus. Porque Ele é fiel, digno de honra, digno de louvor. O teu toque. Exalte a Abre os olhos do meu Obrigado, Pai, por essa palavra. coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor Eu nos concedeu. posso Fortalece, nos dá força, vigor. entender. Aleluia, Deus. Glorifique Ele essa noite. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia Diante do teu altar, sacrificar. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Ah, Deus. Este lugar, tu és real. vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Mergulhe essa noite. enxergar. Mergulhe na dimensão do Entender. Espírito Santo de Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por esse momento maravilhoso. Pai, esta noite eu vou decretando, Senhor Deus, meu Pai, bênçãos espirituais sobre nossas vidas. Teu amor, Pai, essa noite eu decreto, Senhor Deus, Pai, teu o amor, batismo de arrependimento sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja. teu amor. Ore, calabashuriandá. Meu Deus. A minha fonte é Porque teu nós queremos que tu és a nossa fonte. Nós queremos que tu és a nossa herança, Senhor da glória. teu amor, minha herança, teu amor. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Pai, derrama no teu mover essa noite. Vai perdoar a tua igreja, nos perdoa essa noite. Nos Se eu perdoa, me tua igreja. humilhar diante do teu
nos fortalece, Pai. Pai, que tudo, Senhor Deus, meu Pai, foi ministrado essa noite, Pai. Seja para a tua honra, seja para a tua glória, Pai. Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, que nós vamos cair em transgressões, Pai. Segura nas nossas mãos, segura, Senhor Deus, meu Pai, nos nossos braços, Senhor Deus, Pai. Pai, essa noite eu anulo, Senhor Deus, meu Pai, tudo, Senhor Deus, meu Pai, que foi decretado no tribunal de Cristo sobre as nossas vidas, Senhor da glória, Pai, e que o teu sangue puro carmesim, Pai, que ele nos purifica de todo pecado, Pai. Pai, que o teu sangue puro carmesim, Pai, tira nossas manchas, Pai. Então, Senhor da glória, Pai, as nossas manchas, Pai, que está, Senhor Deus, meu Pai, trazendo legalidade sobre o espírito maligno, Pai, sobre o espírito geracional, Senhor da glória, Pai, esta noite, Pai, que o teu sangue puro carmesim, Pai, venha anular, porque o teu sangue, Pai, foi o maior sacrifício na cruz do Calvário. Então essa noite anula toda sujeira, toda mácula, Senhor, que está sobre as nossas vidas, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo de Deus, porque o teu sangue carmesim, Pai. Aleluia, Deus. O pecado pode ser mais, Glória a Deus. como vermelho como carmesim. Cheio para tudo e caia, cheio, mas a tua palavra Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. eu vou tocar uma hora, eu vou tocar Não em ti. quero só me arrepiar, Não quero não quero só me emocionar, Não quero só sentir a emoção, não quero Deus. só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu não sou merecedor de Pode te entrar, agradecer. Senhor, é tudo seu, Pai. Pode Muita saúde, entrar. Pai. É tudo seu. Eu sou tempo Faça morando, o Deus. que quer fazer. Meu coração é teu. Meu coração Não é teu, quero eu te dei, mais o meu querer. Deus poderoso. Não vou sair daqui. Eu não vou sair da tua presença enquanto não te tocar, enquanto não aceitar